Bom, gente, olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez. E, né, como outras vezes, as aulas serão gravadas, né, como nós já tínhamos combinado desde o início. Então, quem está aqui assistindo a aula e participando está perfeitamente ciente de que a gente está gravando, né? Bom, então agora que a gente já começou a gravação, vamos começar então com a nossa aula 11. Hoje nós vamos falar sobre a figura humana e sobre o ponto de fuga. Nós vamos começar a entrar mais em ilustração dessa vez. Bom, então vamos começar com o nosso primeiro tema, que é a figura humana básicos, né? Eu coloquei esse subtítulo básicos porque esse é um tema muito complexo e muito vasto, né? Assim, a gente poderia gastar várias horas, vários encontros falando só disso, e acho que a gente não tem nem o tempo para poder ficar falando tanto disso e também nem tanta necessidade, porque nem todos aqui vão usar isso o tempo todo, né? Mas como a gente está falando sobre a ilustração de seres humanos e nós somos seres humanos, a probabilidade de você ter que usar isso é bem grande, né? E eu já quero falar uma coisa antes aqui, que é bem possível que muitos de vocês até conheçam bastante disso já, talvez até mais do que eu, porque, como vocês sabem, né, o meu foco por muitos anos foi só o roteiro, então eu comecei a estudar ilustração não tem tanto tempo assim para falar que eu sou um ávido conhecedor disso, sabe? Então, se vocês assim, realmente pensarem em alguma coisa que eu não tiver mencionado, alguma coisa assim, podem falar que vai ser mais do que bem-vindo, tá? Bom, então vamos só conferir se alguém. Tudo bem. Então vamos começar a entrar de fato na ideia da ilustração da figura humana. Acho que eu já abro aqui esse momento aqui, né, a gente falando sobre anatomia humana, tá? Uma outra forma de a gente pensar a ideia da ilustração da figura humana é o Homem Vitruviano, né, de Leonardo da Vinci. Essa é uma obra muito famosa, né? Muito, assim, difundida demais em várias peças de vários filmes, séries, enfim, né? A mídia solta muito isso. E ela é um ótimo exemplo de como a gente pode pensar a forma do corpo humano, né? Assim, o Leonardo da Vinci, entre outros da época, mas ele era especialmente assim, capaz nesse ponto, né? Ele foi um grande estudioso do corpo humano e principalmente de como o corpo humano funciona, né? Do ponto de vista da anatomia do corpo humano e principalmente de como ilustrar o corpo humano de uma maneira que fosse mais realista, né? Então, essa obra do Homem Vitruviano é um perfeito exemplo disso, né, desses estudos que ele fez. Assim, se vocês quiserem até aprofundar mais nisso, literatura não falta sobre esse assunto, né, e sobre esse, esse, esse ilustrador, entre outras coisas. Né. Leonardo da Vinci fez muitas coisas, né, além de pintor, de pesquisador, ele também era engenheiro, enfim, né, várias coisas, vários ramos que ele influenciou por vários séculos, né, muitos anos para frente continuam sendo influenciados por ele. E o Homem Vitruviano é um exemplo disso, né, na área da ilustração, do desenho de figura humana. Por causa disso aqui, é a proporção áurea. A proporção áurea é assim, basicamente, ela é um termo que diz respeito a uma proporção que existe no corpo humano. Então, as partes do nosso corpo, assim, as várias partes, né, que tem o nosso corpo, assim, desde os dedos para a mão, para o braço, para a perna, para o tronco, para a cabeça, o corpo segue uma lógica, uma proporção entre esses elementos.
E essa proporção, essa foi uma descoberta, né? Ela foi chamada de proporção áurea. É, inclusive, a famosa, né, sequência de Fibonacci tem a ver com isso também. Assim, o lado visual da proporção áurea, né, o que realmente vai colocar qual é a proporção entre uma coisa e outra, é, tem a ver com essa espiral que a sequência de Fibonacci proporciona. Então, assim, o que seria a ideia da proporção áurea? Um conceito que foi percebido, assim, né, nós como uma espécie, né, assim, como humanos, percebemos que os humanos têm uma proporção no corpo, ou seja, entre um pedaço do corpo e outro pedaço do corpo, a gente nota que, independente de quem a gente está olhando, qual é a pessoa, qual é a altura, né? Elas acabam seguindo uma relação entre os pedaços do seu corpo. Portanto, a ideia de uma proporção. Então, uma coisa é tantas partes da outra coisa, entendeu? Então, você pode olhar por um pedaço do corpo e saber qual seria o tamanho do resto do corpo, em função disso. E de restos, né, do corpo, se a gente pensar em separar o corpo em pedaços. Então, pelo tamanho da mão, você consegue descobrir o tamanho do braço, ou o tamanho da perna, ou o tamanho da cabeça. Pelo tamanho do olho, você consegue descobrir o tamanho do pescoço. Né? Enfim, a proporção vai do corpo inteiro mesmo. Só um segundo. Bom, então, esse é um conceito muito técnico, tá? De fato, ele é bem matemático, inclusive, né? É, e ele por ser uma coisa bem técnica, né? Ele realmente tem um estudo muito focado, no sentido de que você talvez precisaria até mesmo de cálculos matemáticos para conseguir realmente dominar o que significa isso, né? Mas não vale para a gente, no momento, falar sobre isso, né? Mas o que a gente está pensando aqui é justamente olhar, né, que pela maneira como o nosso corpo se movimenta, pela maneira como o nosso corpo funciona, a gente consegue perceber uma proporção que torna essa figura humana humana. Né? É por ter uma proporção entre esses pedaços do corpo que a gente consegue olhar para isso e enxergar uma pessoa, né? Enxergar que é um corpo humano. Porque o corpo humano segue essa proporção. E aí a gente pode assim, usar isso em vários aspectos. Por exemplo, isso é um exemplo da lógica de pensar o corpo como cabeças. O que seria isso? O tamanho de uma cabeça de uma pessoa, né? Pode pegar qualquer pessoa, né? Você, você que tá ouvindo agora. Pega o tamanho que a sua cabeça tem e se você reparar essa altura que a sua cabeça tem, ela do seu queixo para baixo são outras 7 alturas da sua cabeça. Então, o seu corpo tem o tamanho de 8 cabeças suas. Claro que assim, existe uma pequena distorção, assim, né? Não é tão objetivo, assim, né? Existe um certo arredondamento quando a gente fala isso, mas isso é uma lógica que você pode sempre usar para conseguir saber se a altura do seu personagem que você está desenhando está real, né? Você pensar assim, a altura, o tamanho que eu fiz essa cabeça está proporcional ao resto do corpo? Ou seja, se a minha cabeça tem esse tamanho, o meu corpo tem o tamanho de outras 7 cabeças? Você pode pensar pela lógica contrária também, né? Assim, se o seu corpo tem esse tamanho, a sua cabeça tem que ter um sétimo desse tamanho. Ainda muito matemático, né? Mas a gente está falando de proporção e proporção acaba sendo um conceito matemático mesmo, né? E outra coisa que a gente pode pensar também nessa mesma ideia das cabeças é que o corpo tem 8 cabeças, né? Como a gente falou aqui. Então, metade de um corpo são 4 cabeças, certo? Então, mais ou menos, quando a gente vê aqui nesse desenho que eu coloquei como exemplo, né? A, a altura em que o punho
desse personagem está perante ao corpo no geral, né, é mais ou menos a altura da virilha, né, da pelve, né. Então, a gente pode pensar que assim, o tamanho do seu braço, né, até o ponto em que começa a sua mão, é exatamente essa divisão de quatro cabeças, ou seja, o tamanho da sua cabeça mais outras três. E aí, pensando assim, a gente percebe que, portanto, a cabeça tem o tamanho de uma cabeça, né, por motivos óbvios, e aí o tronco, né, assim, do pescoço até onde mais ou menos começa a perna, a gente tem o tamanho de três cabeças. E da perna até o chão, ou seja, da perna até do pé, né, a gente tem o tamanho de quatro. Então, as suas pernas, com o pé, né, contando com a altura do seu pé também, acaba sendo mais ou menos o mesmo tamanho do seu tronco e da sua cabeça. Isso é muito, muito estranho, né, de escutar, porque assim, até você começar a realmente perceber isso, é uma coisa muito natural, né? A gente, como seres humanos, a gente percebe isso de uma maneira muito natural nas outras pessoas, né? A gente percebe de maneira inconsciente, né, a proporção que o corpo tem. Mas quando você começa a calcular, de fato, assim, a perceber que isso se aplica, inclusive, a você mesmo, né, isso ajuda, é uma coisa que muda muito a cabeça, né? E além disso, é uma coisa que ajuda para a ilustração, né? Porque então você já consegue montar o seu esboço de uma maneira muito mais consciente, porque você já vai saber que o tamanho que você está fazendo do seu personagem, independente de quão se é um desenho pequenininho ou se é um desenho grande, se você está fazendo uma pessoa assim, bem em primeiro plano ou lá no fundo no seu desenho, você vai sempre saber que se você desenhou a cabeça desse tamanho, o corpo tem que ser 7 tamanhos, né? Além disso. E isso é uma coisa que ajuda muito, assim, não só você conseguir ter um ponto de partida para começar a desenhar o seu personagem, mas também é um ponto de partida para você revisar o seu desenho, né? Caso você olhe para o seu desenho e pense, tem uma coisa errada aqui. Pode ser justamente essa sua percepção natural, humana, de achar que aquele desenho não parece humano. E aí, quando você tem uma noção, né, dessa proporção, você pode olhar e falar assim, ah, entendi. É porque eu fiz o tronco muito grande, ou eu fiz o tronco muito pequeno. Né? Esse tipo de coisa assim, ajuda muito a você conseguir revisar mesmo e realmente confirmar se você está realmente fazendo um ser humano na proporção que um ser humano tem, né? Uma coisa que, assim, que pareça real, né? Só um segundo. Eu tenho uma dúvida. No caso, por exemplo, se eu quiser fazer um monstro, assim, sei lá, e aí eu posso usar essa estrutura ao contrário, certo? Do tipo assim, quanto mais uniforme, geralmente, né, nos filmes de terror ou quadrinhos de terror, mais bizarro e mais insano o monstro é, geralmente, né? Nossa, isso é uma ótima pergunta e era inclusive uma coisa que eu ia comentar mais pra frente, mas eu acho que eu posso falar agora. Uhum. Sim, nossa, com certeza. Isso é uma estratégia usada assim, amplamente, especialmente para filmes de terror, né, para histórias de terror em geral. Porque, tendo noção da proporção do corpo humano, você sabe como representar um corpo que pareça humano. Agora, se você representar uma coisa que parece humano, mas ao mesmo tempo não parece, isso gera um certo desconforto, né? É o que a gente chama de vale da estranheza. É uma coisa que parece humana, mas não é, e isso meio que dá uma travada um pouco na nossa percepção. Então, uma coisa muito comum para monstros, por exemplo, é você alongar os braços. Né? Assim, você faz o braço ficar maior do que ele deveria. Ou seja, se a gente está vendo aqui que a altura de um braço é mais ou menos três cabeças, a gente pode fazer o braço ter quatro cabeças e meia. Isso gera uma impressão estranha daquele corpo. Você pode aumentar a mão, você pode diminuir o tronco e aumentar as pernas. Isso tudo pode acabar gerando justamente uma sensação de isso não é exatamente humano. E por isso pode dar uma sensação de terror, né? Então muitos monstros, a ilustração de monstros vem disso, né? De você mexer nessas proporções para a coisa
ficar estranha, né? Assim, de não parecer humana. Ao mesmo tempo que você está pegando os aspectos humanos, né? Por exemplo, os dois braços, as duas pernas. É, você faz mais ou menos a proporção humana normal das 8 cabeças, mas aí você distorce um pouquinho para ela ficar com 9, né? Ou alguma coisa assim. Então isso é uma coisa que é muito feita e funciona. Funciona justamente por isso, né? Porque a gente não, a gente tem essa capacidade mais natural de perceber essa proporção humana e quando a coisa não tem aquela proporção, a gente estranha mesmo, né? E por isso você pode usar isso para criar uma coisa que o seu objetivo é criar a estranheza, que é um monstro, né? Então isso com certeza é uma coisa que se faz e que super funciona. Gente, só um segundo. Tudo bem. Bom, mas assim, eu coloquei essa ideia das 8 cabeças, né, que é uma questão da proporção do corpo como um todo, né, assim, do topo da cabeça até o chão, né, até onde o pé encosta. Mas essa é uma maneira de enxergar as proporções que o nosso corpo tem. Por exemplo, assim, dentro da cabeça, a gente tem várias outras proporções. Isso aqui é um exemplo, né, de como a gente pode enxergar a cabeça. Assim, a nossa cabeça não é exatamente um círculo. Ela é mais para essa forma. Assim, é uma forma que, como se você desenhasse um círculo e fizesse uma pontinha, né? Uma pontinha, um triângulozinho a mais fechando nesse círculo. Essa é o formato da cabeça humana. De novo, assim, não é exatamente um círculo, tá? Existem algumas oscilações, né? Assim, algumas cabeças são um pouco mais ovaladas que outras, assim, mesmo quem tem a cabeça bem arredondadinha, ela não é exatamente um círculo perfeito, né? Mas isso é, de novo, uma base, né, para você construir o seu personagem. Então, o formato da cabeça é mais ou menos esse. Você faz esse círculo e tem essa pontinha que é o que representa o nosso queixo, né? O queixo acaba dando essa pontinha que eu falei sobre o triângulo. E aí a gente tem a proporção entre os elementos do seu rosto, né? Da sua cabeça. Então, por exemplo, você pega esse círculo com essa pontinha e faz essas linhas mais ou menos divididas nesses quadrantes, assim, né? Mais ou menos no meio da sua cabeça você vai ter os olhos, e aí um pouco abaixo você vai ter a ponta do seu nariz, um pouco abaixo você vai ter o final da sua boca, né? Essa covinha, e aí, mais abaixo você vai ter, de fato, o final do seu queixo e mais um pouquinho antes de fato, a cabeça começar. A cabeça, bom, depende do ponto de vista, né? Se é começar ou terminar, mas assim, um pouquinho antes da cabeça chegar ao seu topo, a gente tem o início do cabelo, né? De novo, como eu falei, isso é uma proporção. Então, ah, não importa quão pequeno ou quão grande você desenhou a sua cabeça humana, ela sempre vai ter essa mesma estrutura, assim, né? Então, se você colocou a sua cabeça de um determinado tamanho e você desenhou os olhos, né, na posição correta, você já vai saber, por uma questão de proporção, né, por uma questão de comparação entre os outros pedaços da sua cabeça, você vai saber qual que é a posição em que o nariz deveria encaixar, qual que é a posição em que a boca deveria encaixar. É por isso que muitas ilustrações começam assim, né? Com certeza você já devem ter visto isso em algum lugar, essa maneira de ilustrar uma cabeça, né? Né, essas duas linhas que fazem esse eixo no centro da cabeça, né, do rosto, né, esse eixo vertical e esse eixo horizontal, né? O eixo horizontal ele representa a altura dos olhos. E a gente enxerga também que é justamente nessa altura que a orelha termina. Então é mais ou menos assim mesmo, assim, onde a sua orelha tá terminando ali, encaixando na sua cabeça, é onde o seu olho também encaixa no centro do seu rosto, né?
E isso é uma coisa muito interessante, né? Porque assim, nesse exemplo que eu coloquei aqui, a gente não vê nenhum desses elementos, né? Assim, a gente não tem os olhos, não tem o nariz, não tem a boca, mas a gente ainda consegue visualizar para qual lado que essa pessoa está olhando, né? Esse eixo ajuda muito nisso, porque se você sabe que o seu olho deveria ficar nessa posição, você já consegue, assim, de uma maneira até meio inconsciente, mapear onde que vão encaixar os outros elementos do rosto. Então, se você sabe que esse olho está ali e, portanto, esse rosto está olhando nessa direção, você já consegue mais ou menos adivinhar, até mesmo assim, né, como eu falei, de uma maneira inconsciente, você já bate o olho e já consegue meio que assim, não está lá, né, mas você visualiza como se estivesse, né, como se tivesse o nariz ali, como se tivesse a boca ali, você já sabe onde que essas coisas vão entrar. Então isso ajuda muito, ajuda muito mesmo. E é mais um exemplo de como a proporção entra, né? Você vai ter que sair. Ah, não. Tudo bem, mas boa sorte. Boa prova. Depois você assiste a gravação e tá tudo bem. E também, se assim, você conseguir terminar mais cedo e voltar, né? É possível também. Né? Então, quando a gente pega essa linha central da cabeça, que é muito comum, né, em ilustração do esboço, a gente entende por quê, né? Assim, isso está ali porque te dá uma noção de onde é que esses elementos do rosto vão encaixar. Você sabe que é ali que o olho vai encaixar, então você já sabe onde que vai encaixar todos os outros elementos, né? Pela maneira como a proporção do seu rosto funciona, né? Essa divisão dos tamanhos das áreas da sua cabeça, né? E só para a gente colocar como um exemplo aqui, essa proporção vale para várias outras áreas também, assim, não só para o corpo em geral ou só para a cabeça. Quando a gente pega a mão, a gente vê que o tamanho dos dedos é mais ou menos o mesmo tamanho do resto da mão, né? Assim, da altura desse centro da sua mão, né? Onde não são onde seria mais ou menos o espaço da sua palma, da palma da sua mão, é mais ou menos do mesmo tamanho que os seus dedos. E, inclusive, para ilustração de mãos, isso é uma técnica que funciona muito bem, né? Você coloca dois quadrados mais ou menos do mesmo tamanho, e aí você adiciona esse dedão que bate sempre mais ou menos um pouquinho depois de quando começam os quatro outros dedos, né, da sua mão. E aí você vai encaixando assim, com uma certa variação, porque a gente sabe que os dedos não têm os mesmos tamanhos, né? Alguns dedos são mais longos que outros. E aí, né, até por isso que essa linha, nesse segundo desenho aparece, né, essa linha que forma meio um telhado de uma casinha, né? É para poder marcar onde que o seu dedo do meio vai chegar, né? Aquele é o maior dedo que a gente tem na mão, né? E aí isso já te dá uma noção muito clara de qual que é o tamanho da sua mão. E, de novo, é uma proporção que tem a ver com o resto do seu corpo, né? Com o tamanho do braço do personagem, com o tamanho do tronco, o tamanho da cabeça, né? E para fazer a mão de lado, a gente vê que tem uma lógica parecida, né? Assim, o tamanho continua o mesmo, é claro, mas, ou melhor, não o tamanho, né? Mas a proporção entre as partes da mão, né? E né, você pode fazer da mesma maneira, assim, você faz um retângulo, depois faz outro, e aí dentro desse retângulo você coloca os dedos um pouquinho mais finos, né, do que o dorso da sua mão, né? Porque a gente sabe que os dedos geralmente são um pouco mais finos do que o resto da mão, né? Do que a parte da mão que não é dedo. Né? E pro pé, o pé tem uma lógica bem interessante de a gente pensar, né? É basicamente essa figura, né? Essa figura tridimensional que se você já fizer mais ou menos assim nesse formato, você consegue só completar com dedos, né? Praticamente isso é o suficiente para você falar que isso tem um pé, pé fechadinho, né? Você parte dessa forma e aí depois você adiciona os dedinhos e, claro, tem, né, algum tipo de variação porque né, o pé também não é tão geométrico assim, né?
A gente já falou das formas orgânicas, nós estamos falando de um corpo, então as formas são orgânicas, né? Então não é exatamente assim tão matemático, né? Mas em questão assim, das proporções entre os pedaços, né, entre as partes do seu corpo, e como uma base para você conseguir construir essa forma que é o pé, por exemplo, isso vale muito a pena. E, inclusive, até para a gente pensar sobre tanto o pé quanto a mão, é que são duas partes do corpo muito difíceis de desenhar. Isso é uma dificuldade muito comum para a gente dominar, de ilustrar essas partes. Talvez justamente porque elas são muito visíveis, né? Assim, são coisas que a gente usa com muita frequência, então a gente talvez domine um pouco de como é que elas deveriam se parecer, ou talvez porque elas simplesmente têm muitos detalhes mesmo, né? Assim, são muitas formas diferentes para construir uma mão, por exemplo, né? São, assim, cada dedo tem as suas próprios detalhes, então são muitas falanges e tudo mais. Então, são formas são partes do corpo que são difíceis de desenhar mesmo. E demandam muito treino para conseguir assim, falar que você, né, assim, se aperfeiçoou nisso mesmo. Mas com essas pequenas truquezinhos, né, assim, de fazer os retângulos ou as formas, essa forma que eu coloquei aqui, você consegue criar uma base para fazer seu personagem, os pedaços do seu personagem, caso ele precise aparecer, né? Caso você precise ilustrar especificamente o pé dele ou talvez a mão dele, isso já te dá uma base para não ser tão difícil quanto parece, né? Porque difícil é, difícil é. Mas tendo isso em mente, você consegue facilitar muito mais essa estrutura, né, essa forma que esse pedaço desse corpo tem. E por você já ter feito essa ideia da proporção para os outros, você vai conseguir saber qual que é de fato o tamanho que você precisa ter no tamanho do seu pé, assim, tipo, desde a grossura dele até a profundidade que ele vai ter, né, o tamanho dos dedos e tudo isso. Então, isso é difícil mesmo, mas esses truquezinhos ajudam muito. Bom, e aí eu coloquei, né, mais uma vez essa imagem dos incríveis, né, porque eu já coloquei antes quando a gente falou sobre design de personagem, mas é para ilustrar que, é, apesar dessa ideia da proporção ajudar muito para você conseguir desenhar o seu personagem humano, assim, do início ao fim, você pode também totalmente ignorar isso. Eu exagerei quando eu falei assim, né? Mas assim, você pode realmente subverter essa proporção para construir um design interessante para o seu personagem. Então, se você quiser aumentar o tamanho do tronco, né, e portanto diminuir o tamanho das pernas para dar uma ênfase em quão musculoso esse personagem é, como no caso do Senhor Incrível, isso é uma coisa que funciona. Agora, se você quer aumentar o tamanho das pernas do seu personagem e diminuir o tamanho do tronco para mostrar que ela é ágil, né, porque ela consegue mexer as pernas, correr e tal, isso é uma coisa que funciona também, né? Então, ah, essa ideia por exemplo, da proporção das 8 cabeças, né, a gente percebe que a proporção deles não é a mesma, né, entre o Senhor Incrível e a Mulher Elástica, né? Eles não têm a mesma proporção. E isso é de propósito, né? É uma escolha do designer de personagem para poder reforçar essas características do personagem. Então, se você quiser pegar essas proporções que a gente viu da cabeça, da mão, do corpo como um todo, e você quiser mexer nisso para contar alguma coisa que você quer contar, você pode e deve, inclusive, né? É uma coisa que agrega para o seu design de personagem. Assim como a gente falou aqui hoje dos monstros, né? É uma outra forma de você pensar nisso, né? Você vai distorcer a proporção do seu personagem para que com isso ele sirva a um fim narrativo, né? Você vai quebrar as proporções justamente para criar uma sensação no seu leitor, e isso é perfeitamente aceitável inclusive é bom, né? Assim, uma coisa que funciona, caso você queira e a sua história combine com isso, é claro, né?
E aí, só para a gente continuar pensando nisso, né? Assim, outro exemplo disso esses são esses dois personagens do Up que eu já coloquei também na nossa conversa sobre design de personagem. Que a gente vê de novo que a proporção do corpo é totalmente diferente, né? Assim, a cabeça é do mesmo tamanho que o tronco inteiro, e isso foi uma escolha estética que funciona para essa história e pode funcionar para a sua também, se você quiser fazer assim. E de novo, colocando, né, pensando na ideia do design de personagem, das formas e tudo mais, né, a gente já falou que as formas mais pontiagudas tendem a ser mais comuns para personagens que são vilões, né? É, a ideia de você pegar o seu personagem e mexer na proporção dele para ele ficar muito alto, né? Assim, você aumenta o tamanho da perna dele para ele parecer muito maior do que ele é e aí ele parecer ágil, né, igual a gente já comentou aqui, mas aí você dá uma afinada no corpo dele para ele ficar bem pontiagudo. Você pode aumentar o tamanho das mãos para fazer ele ficar mais longo, né? E esse formato, né, esse tipo de design baseado em alterar essas proporções é muito comum para personagens que são vilões e, e é mais uma vez uma situação em que você pode pensar em realmente alterar as proporções do seu personagem pensando nessas proporções que a gente já falou aqui, para você conseguir passar determinadas sensações, né? Então, pensando por tudo aquilo que a gente falou sobre design de personagem, você pode trabalhar isso de um ponto de vista das proporções, né? Assim, eu vou mexer na proporção do corpo do meu personagem para que ele pareça mais, mais pontiagudo, ou mais arredondado, ou assim, né? Aqui no caso, o fato de a gente diminuir a proporção do corpo, né? Diminuir o tamanho do corpo, dá uma sensação de que eles são mais fofos. Isso condiz com o que a gente está falando com essa história. Já com esse personagem, a sensação que a gente passa é outra e os personagens são outros, né? Eles estão falando outra coisa. Então, brincar com a proporção para criar design de personagem é uma coisa perfeitamente bem comum e super funcional. Né? Bom, agora pensando sobre ilustração, né, assim, sobre o desenho mesmo, né? Como você desenha, como você pode pensar o desenho da sua figura humana, né? Como você vai desenhar essa pessoa, né? Você tem uma pessoa que você quer desenhar e você pode inclusive estar desenhando uma pessoa específica, né? Você pode estar vendo essa pessoa na sua frente e você vai tentar transformar essa imagem que você está vendo com seus olhos ou que talvez você tenha na sua memória, né, de uma pessoa, e você vai transformar isso em um desenho. Existem duas maneiras principais, assim, duas formas de pensar nisso, de transformar isso. É a abordagem bidimensional e a abordagem tridimensional. Já vou começar a explicar, deixa eu só tomar um pouquinho d'água. Bom, o que seria então a abordagem bidimensional? Vamos começar por ela, né? A ideia de você abordar essa figura que você vai desenhar de uma maneira bidimensional é você já tentar trabalhar a visão que você está tendo da realidade de uma maneira já pensada para um desenho, né? Porque um desenho é bidimensional. Uma ilustração é uma forma bidimensional, né? É um desenho e, portanto, tem apenas a altura e largura, sendo muitas vezes até não pensar na ideia do papel, né? A gente tem uma ilustração estampada no papel, então ela não é uma escultura, por exemplo, que já é, né, tridimensional. Você já tem a terceira dimensão, que é a profundidade, né? Numa ilustração, a ilustração ela é assim, né? Ela é bidimensional, é uma propriedade dessa forma de arte, né? E aí a abordagem bidimensional é você já ir pensando na sua ilustração tendo isso em mente. Vamos resumir dessa maneira, assim, a abordagem bidimensional é você pensar já em como, já pensar o seu desenho como uma coisa
bidimensional e não como a coisa tridimensional que você está se baseando. É difícil de explicar como é que isso funciona, mas eu vou dar algumas ferramentas, né? Algumas técnicas que ajudam para você conseguir ilustrar dentro dessa abordagem e que ajudam até a gente conseguir entender o que é uma abordagem bidimensional. A primeira é a ideia da medição. Medição é um termo muito abrangente, né? Significa medir alguma coisa. Mas no caso a gente está aqui é a ideia de medição como uma medição comparativa. Então é no sentido de você estar medindo alguma coisa em comparação a outra coisa. Mais ou menos como a gente pensou como a gente pensou agora as proporções, né? Assim, você sabe o tamanho do tronco porque em comparação com o tamanho da cabeça tem o tamanho X, né? Não é exatamente isso, mas a lógica é parecida. Então, o que seria a medição, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Isso é uma maneira de pensar medição muito comum, muito difundida para desenho de observação. Essa imagem que eu coloquei aqui, essa foto aqui, né, é um exemplo de uma forma de você pensar a medição. Vamos supor que você está desenhando com um lápis no papel. Aí você pegou esse lápis que está na sua mão, né, porque você está desenhando, e você está desenhando esse objeto, por exemplo, esse vaso que está aí na sua frente, aqui nessa foto, né? Mas você está com dificuldade de conseguir pensar qual seria o tamanho desse vaso, e até mesmo em comparação a ele mesmo. Então, assim, essa boca que o vaso tem, ela tem uma abertura maior, né? Então tem essa variação na forma, né? Assim, a forma do vaso é para fora, depois ela entra um pouco, e depois ela vai para fora um pouquinho. E aí como é que você vai saber que você está desenhando o seu vaso na proporção correta? Você pode pegar esse lápis, colocar o dedo, colocar o lápis na sua frente, né, na sua visão, colocar o dedo em cima do lápis e ver pelo tamanho que sobra do seu lápis, né, entre onde o seu dedo está encostando nele até a ponta, qual que é o tamanho que aquele vaso tem do ponto de vista que você está, né, assim, da distância que você está em comparação aos objetos que estão do seu lado. Então aqui você poderia ver que teria esse tamanho, né, em função do tamanho que está o lápis, mas aí quando você poderia medir esse outro objeto do seu lado, você veria que ele tem um terço, mais ou menos, desse tamanho que está aí, né, desse lápis. Então isso te dá uma proporção muito mais clara assim, de como que os objetos se comportam um do lado do outro, né? E existem várias formas de você pensar a medição, né? Como você vai medir. Essa ideia do lápis é muito fácil porque se você está desenhando, né, com um lápis num papel, você está com o lápis na sua mão, você vai lá e faz isso, né? Pode ser uma lapiseira ou uma caneta, né? Independente do que você está fazendo. Mas existem várias outras maneiras de você pensar, né? Você pode usar a sua própria mão, você pode usar outros objetos, né? Não precisa necessariamente ser um lápis. E isso aqui, né? Isso é uma coisa que vale para qualquer tipo de ilustração, não só para a figura humana, né? Mas, portanto, como vale para qualquer ilustração, você também pode usar para a figura humana, né? Então, se você está tendo uma dificuldade de pensar como que aquele corpo está se comportando, qual que é o formato do braço, qual que é o tamanho que o braço tem que ter, ou mesmo qual que é o tamanho que essa pessoa tem em comparação a esse objeto. Por exemplo, uma pessoa do lado de um carro. E aí você pode usar isso para saber se não. Então, se a pessoa tem essa altura e o carro está batendo aqui nessa pessoa, quer dizer que esse carro tem mais ou menos essa altura. Eu sei qual que é o desenho qual que é o tamanho que eu preciso colocar esses elementos na minha composição. É uma coisa assim bem simples, mas que faz muito, acho que ajuda muito para quando você tem um desenho complexo, especialmente, né? E quando você tem muitos elementos no seu desenho, ou mesmo quando você tem assim um elemento só, como no caso aqui, vamos pensar só nesse vaso, né? Mas o elemento não assim, esse objeto que você está desenhando tem diferenças, né? Por exemplo, tem tamanhos diferentes e, portanto, você consegue ir meio que separando ele em partes, como a gente pensou a figura humana várias vezes aqui, né? Você pode pensar, se a minha mão que eu estou desenhando tem esse tamanho, então o braço que eu estou desenhando tem que ter esse tamanho. E se o braço tem esse tamanho, então a cabeça tem esse outro tamanho, né? E você vai fazendo essas comparações assim.
Então essa é uma forma de a gente pensar a ilustração, né? Uma outra forma é o blocking. A técnica do blocking é você, como o nome diz, né? Vem da ideia de você criar blocos, né? Então, vou colocar aqui um exemplo. Ah, vendo essas figuras, né? Essas várias ilustrações de pessoas, né? Várias figuras humanas. Você olhando para o desenho de pessoa, né, da pessoa que tem aí. A gente vê que tem uma outra linha em volta desse desenho da pessoa que está meio que fazendo uma forma. Né? O blocking é mais ou menos isso. Assim, é você olhar para o que você está desenhando, para a pessoa, por exemplo. Né? No caso, você está falando aqui de desenhar uma pessoa. E você, vendo essa pessoa que você está desenhando, você olha para a posição que ela está e você tem uma noção de qual que é o espaço que ela está ocupando. Ou melhor, qual que é o bloco que ela está ocupando. Entendem por que a ideia do nome? Assim? Então você consegue ver, por exemplo, nesse segundo desenho, esse que está mais em vermelho, a gente vê que tem uma forma que estabelece qual que é o que a cabeça está ocupando desse espaço, e aí tem uma outra forma que é o que o corpo está ocupando nesse espaço. E o corpo aqui no caso inclui também a perna e o pé, que mesmo estando né, de um ângulo que esconde um pedaço da perna, a gente ainda consegue ver que é uma forma só, né? Assim, como a pessoa pensou isso aqui. Então isso é uma coisa que ajuda também, assim você está com uma certa dificuldade de pensar como que você vai colocar aquela pose no seu papel, aquela pessoa, aquela forma no seu papel. E aí você pode estabelecer assim qual que é o espaço que essa pessoa ocupa dentro do desenho que você está desenhando. E aí, a partir daí, você já, assim, sabendo qual que é o espaço geral, você consegue ter uma noção muito mais clara de qual que é o tamanho que o braço ocupa nesse desenho e aí depois qual que é o tamanho que a perna ocupa nesse desenho. É uma coisa que te dá uma margem para você conseguir desenhar depois, entende? Então, assim, primeiro você faz esse bloco e dentro dele você já começa a ocupar os elementos, já tendo uma noção muito mais clara de qual que é de fato a proporção que todo esse desenho vai ter. Né? E aí, uma outra estratégia é a ideia do site size. O termo é em inglês, né? Mas é a ideia de a gente pensar ah, o tamanho da vista, vamos traduzir assim, né? O tamanho que é visto. Então, você fazer uma coisa site size é você já desenhar no tamanho que você está vendo. Então, assim, não confundir, né, necessariamente com você desenhar o tamanho que é. Tá? Isso é uma coisa que você pode fazer também, né? Assim, você pode colocar, assim, igual nesse exemplo, né? Colocar o objeto do seu lado e botar a sua tela do seu lado e desenhar ele na distância que ele está, no tamanho que ele está ocupando ali, né? Mas você também pode fazer esse objeto ficar bom, ele está distante, né? Porque as coisas vão ficando menores na nossa visão quando elas estão mais longe. Então elas vão ficar, ela vai estar pequena, né? Assim, em comparação com o tamanho que ela realmente é, né? Então se a gente pegar, por exemplo, essa estátua que está aqui e a gente assim, colocar ela cada vez mais para trás, ela vai ficar menor, né? Mas se você desenhar no tamanho que você está vendo, ou seja, se ela estando muito, muito para trás, ela fica bem pequena, esse tamanho pequeno que ela está ocupando em comparação com as outras coisas, né? Mas assim, esse tamanho pequeno que ela vai estar ocupando da sua visão, você pode desenhar isso no tamanho exato no papel. Ou seja, se quando você coloca a sua mão por cima do objeto que você quer desenhar, vamos supor, você vê que da distância que você está desse objeto, da posição que você está, esse objeto ocupa a altura de uma mão sua, você, pela a lógica do side size, você desenharia o seu objeto com o tamanho de uma mão. Né? Assim, com o tamanho de uma mão sua no papel. Se você está tendo uma certa dificuldade de visualizar qual que é a proporção que as coisas têm, que você está desenhando, qual o tamanho que a coisa ocupa ali no espaço, isso é uma coisa que ajuda, especialmente se você conseguir colocar detalhes, porque como você está fazendo
o desenho no tamanho que você está vendo ele, os detalhes que você está vendo, você coloca ele no tamanho exato. Isso facilita para isso. E aí, de novo, né, assim, como eu já falei, você não está desenhando, dentro dessa estratégia, né, do site size, você não está desenhando de fato o objeto no tamanho real dele, né? Você está justamente usando dessa distorção que tem, por as coisas estarem perto ou longe, para conseguir fazer o tamanho que você quer. Então, se você está com essa dificuldade de desenhar um objeto num tamanho específico, você pode tentar fazer isso. Você pega esse objeto, ou essa pessoa, né? Se você estiver desenhando, no caso aqui, da figura humana, você tenta se colocar numa posição, ou colocar essa pessoa numa posição que você possa desenhar ela diretamente do tamanho dela. Isso pode facilitar muito para quando você está tendo alguma pose muito difícil ou alguma. Você quer desenhar alguma pessoa uma pessoa específica, né? Assim, com o corpo específico dessa pessoa, você precisa de mais detalhes, está com certa dificuldade de pensar na proporção dessa pessoa, você pode usar isso para conseguir, né, assim, ajudar o seu próprio cérebro a visualizar como que esse desenho vai ser. E até uma menção honrosa, uma outra estratégia de ilustração que é muito comum também, né, que não é exatamente isso, mas que tem uma lógica parecida, que é o que eles chamam de tracing, né? Não é uma coisa nova, né, não é uma coisa que existe só no digital. A gente já poderia fazer isso muitas vezes antes com papel manteiga, por exemplo. Mas no digital é uma coisa muito comum porque é muito fácil, né? É você pegar uma imagem que já existe e você usar ela como uma base direta no tamanho que ela vai ocupar na sua ilustração, para você meio que desenhar por cima e ter uma base para o seu desenho. Então, é essa ideia de você passar, assim, chama tracing porque você está realmente passando o traço por cima da imagem, né? Mas, de qualquer maneira, tomem cuidado com isso, porque imagens têm direitos autorais, né? Então, se você for aproveitar uma imagem exatamente do jeito que ela tá, é bom verificar se, se tá tudo bem mesmo, né? Mas é uma boa estratégia para você poder aproveitar poses ou composições que você está com dificuldade de visualizar a proporção que ela tomaria na sua página, por exemplo, né? A gente só um segundo. Mas essa coisa de você meio que criar uma ilusão para o seu próprio cérebro, né? De como que a imagem vai ficar no papel para você ter uma base de como fazer isso. Bom, uma outra forma de a gente pensar também a ilustração pela abordagem bidimensional é o desenho gestual pictórico. O que é isso, né? Eu confesso que eu não domino muito como isso funciona, né? Não é uma estratégia que eu tenho usado muitas vezes, mas a ideia do gestual pictórico é você assim, tentar capturar mais ou menos quais são as formas e volumes que aquele desenho vão ocupar. Então, aqui, né, a gente vê o processo da ilustração aqui. A pessoa primeiro marcou já mais ou menos assim onde que era mais escuro, onde que não era, e aí a partir daí a pessoa já conseguiu finalizar com todos os outros detalhes, né, já com o que seria o desenho mais final, né? Então a gente vê que essa abordagem é você, assim, você tá com uma certa, vamos pensar que você está com uma certa dificuldade de visualizar como que essa imagem que você vai estar desenhando, essa pessoa que você está desenhando, vai ficar na sua imagem final. Então você esboça assim de uma maneira mais simples, né, assim, mais crua mesmo, como que são essas formas mais básicas do seu corpo. Então aqui, por exemplo, a gente vê que ele marcou o fundo dos olhos, marcou um pouco como é que ficaria o nariz, um pouco a boca, como é que ficaria um pouco o queixo, e a partir daí ele já tinha muito mais para conseguir né, desenhar a outra parte do desenho, né? Já consegui finalizar ele. Bom, e aí já aqui na abordagem tridimensional, né? Que é a outra que eu tinha colocado.
se nessas técnicas que eu coloquei aqui, da abordagem bidimensional, a gente já está vendo a imagem, que por exemplo, a pessoa que a gente está desenhando, né? A gente já está vendo ela como tentando já colocar ela como uma coisa bidimensional. Na abordagem tridimensional é o oposto, vamos dizer assim. Você está vendo para essa figura que, por exemplo, é uma pessoa de verdade, né? Você está vendo uma pessoa na sua frente e na vida real as coisas têm três dimensões, né? Como a gente falou aqui no caso da escultura, por exemplo, né? Ela tem altura, ela tem largura e ela também tem profundidade. Então, a ideia da abordagem tridimensional é você ver essas coisas que são tridimensionais, né? Como, por exemplo, o corpo humano, e, portanto, assim, as várias partes, né? O braço, a mão, a cabeça, o tronco, as pernas, e você já tentar ver, é, já tentar desenhar de uma maneira que você consiga replicar esse lado tridimensional. Então, se você já consiga colocar pensando já que aquilo é um objeto tridimensional e que, portanto, você está representando as três dimensões dele nas duas dimensões do desenho. Entende? É complicado. A gente vai explicar algumas estratégias para chegar nisso e acho que vai ficar um pouco mais claro. A primeira, acho que a mais clássica, vamos dizer assim, seria a ideia do gestual. É você pensar o gesto, o movimento, né? Você tentar retratar pelo seu esboço assim, dessa figura humana, qual que é o movimento que essa figura está fazendo. Então, assim, percebam que nesses vários desenhos que tem aqui nesse exemplo, é, nenhum deles, a gente tem nenhum detalhe, né? Assim, a gente não tem rosto, a gente não tem dedos nas mãos, não tem dedos nos pés, a gente não tem cabelo, né? A gente não tem, assim, praticamente nada, né? A gente tem alguns rabiscos que estão basicamente representando qual seria a posição que esse corpo tá. E você, assim, você quer desenhar uma posição, uma pose, né? Uma pessoa em uma pose. Isso é difícil, né? Assim, poses são difíceis. As pessoas, existem várias poses possíveis e muitas vezes a gente desenha uma pose pensando de uma maneira, vamos colocar assim, bem bidimensional, né? Assim, sem tentar ah, pensar dessa maneira gestual aqui. E a gente percebe que a pose ela ficou um pouco travada ou ela ficou um pouco não natural, né? Assim, você olha para o desenho e pensa assim, isso não parece uma pessoa se movimentando. Né? Isso é uma coisa que acontece muito. Eu já passei várias vezes por isso, de desenhar e uma pessoa fazendo uma coisa e achar que tinha alguma coisa errada com essa pessoa, como se ela tivesse travando mesmo, né? Assim, como se o movimento dela não estivesse natural. E pensar o desenho da figura humana pelo lado gestual ajuda muito nisso. Por quê? Antes de você colocar qualquer detalhe que represente aquele personagem como sendo esse personagem, né? Por exemplo, o corte de cabelo dele, ou a roupa que ele está usando, ou a estrutura do rosto, os olhos, ou até mesmo se você estiver pensando em personagens de alturas diferentes, né? Dependendo da situação, você pode até pensar nisso e não abordar essas diferentes alturas. Mas antes de você colocar esses detalhes do seu personagem, você já consegue visualizar o que ele está fazendo. Né? Então, isso é uma coisa que ajuda muito para histórias em quadrinhos, né? Que é o nosso caso aqui. Eu vou dar essa dica assim que para a ilustração de histórias em quadrinhos, a ilustração do ponto de vista, né, gestual é muito muito interessante porque a gente está falando de uma arte narrativa, né? Histórias em quadrinhos são uma arte narrativa. Então a gente está contando uma história, a gente está contando uma coisa que está acontecendo, né? Então se você conseguir representar muito bem o que aquele personagem está fazendo naquele momento, se ficar claro que é isso que ele está fazendo ali, você pode com muito mais facilidade finalizar esse desenho, entende? Se você tem o foco narrativo daquele desenho funcionando, ou seja, se aquele desenho está contando o que ele precisa contar naquela hora, os detalhes que vêm depois ficam muito mais fáceis, até ao ponto de ficar um pouco até
assim, subversíveis, vamos dizer assim, né? Você pode até, dependendo da situação, ignorar que o cabelo do personagem não está exatamente como estava no quadro anterior, porque você conseguiu visualizar o que ele estava fazendo e que era ele, né? Isso é uma coisa, é muito comum a gente estar lendo uma história e reparar que tem uma variação, né, no personagem de um quadro para outro, mas muitas vezes a gente não liga para isso porque esse aspecto gestual está muito claro, né? Então a gente percebe que tem um personagem aqui que está tá dançando, tem um outro que está praticando, acho que eu consigo entender como talvez um parkour, né? A pessoa está pulando, tem outra pessoa que está se alongando ali, tem uma outra pessoa que está meditando, né? Talvez pode ser isso. Acho que, na verdade, acho que todas essas ilustrações são de uma pessoa dançando, né? Ou se exercitando de uma maneira mais livre, assim, né? Mais de alongamento. De qualquer maneira, assim, a gente, mesmo não vendo quem é essa pessoa, a gente consegue visualizar o movimento que ela está fazendo, né? E para um quadrinho, para uma ilustração de quadrinhos, isso ajuda muito. Então, uma dica que eu coloco aqui é, se você está com uma dificuldade de fazer o seu personagem, foca no gestual, porque isso ajuda demais para você realmente colocar o seu personagem dentro da ação que ele precisa estar fazendo. Só um segundo que eu vou tomar mais uma aguinha. Então, essa técnica de pensar o desenho gestual, não confundir com o gestual pictórico, né, que a gente falou aqui antes, mas dessa forma de pensar pelo movimento do personagem é fundamental. Uma outra forma comum da gente pensar também as ilustrações tridimensionais, assim, pela abordagem tridimensional, né? Quer dizer, não é uma ilustração tridimensional, é a ilustração pela abordagem tridimensional. Né? São os volumes. O que seria um volume, né? Seriam os volumes que o seu objeto ocupa no espaço. Então, lembrando que volume é uma medida de. é, Esqueci a palavra, mas é uma medida tridimensional, né? Assim, você calcular o volume de uma coisa é calcular o quanto que ela ocupa em três dimensões, né? É, então, aqui, né, a gente vê que a pessoa pensou esse corpo humano que ela está desenhando como alguns objetos, né? Assim, alguns objetos tridimensionais, algumas formas tridimensionais. Então, uma simplificação desse corpo humano como um polígono, né? Assim como essa caixa, né? Então, assim, a cintura tem uma caixa, o tronco tem outra caixa. Isso é uma técnica muito comum e que ajuda muito para quando você está tendo uma dificuldade de visualizar como que esse corpo que você vai desenhar está ocupando o espaço, né? Porque lembrando que o corpo é tridimensional, os objetos da vida real são tridimensionais, né? Então, como é que você representa esse lado tridimensional nesse desenho que é bidimensional, né? Isso é uma forma de pensar os volumes. E aí, por exemplo, aqui na perna, a gente vê que a perna tem essas várias linhas que passam por ela toda. Vocês percebem isso? Tem algumas linhas que são, vamos colocar assim, horizontais, né? Assim, elas atravessam toda a circunferência da perna. Isso é uma coisa legal também para você pensar o volume que o seu objeto, no caso a sua figura humana, está ocupando. E aí vale para vários aspectos do corpo, né? Assim, desde como que a nádega se comporta e, portanto, como que a sombra dela faz na perna, ou desde como que esse interior tá, assim, essa parte das costas, né, que já está mais dentro da coluna, é um pouco mais escura que o resto por causa da sombra, nessa posição que a pessoa está fazendo, né, nesse movimento, visualizar esse corpo humano já de uma maneira como como pequenos volumes, né? Assim, como que você separa esse corpo grande e complexo em volumes menores. Então, assim, o seu corpo humano, o corpo que você está desenhando, tem ocupa um volume, tem uma complexidade ali que ocupa o espaço, e aí você pode simplificar isso separando em volumes menores.
e, portanto, em formas menores. Isso é uma coisa que ajuda também. Até nessa terceira ilustração aqui, a gente vê que a pessoa separou o corpo em vários pedacinhos, né? Assim, vários pequenos detalhes do corpo e, portanto, pequenos volumes para você ir movimentando dentro da sua cabeça até você conseguir descobrir qual que é a posição que esse corpo está e como que a sombra vai ficar, caso você esteja pintando como sombra também, né? E aí entra a ideia da anatomia, né? Que a gente já colocou aqui o tempo todo nessa apresentação. A anatomia é muito importante, entender a anatomia do corpo humano, né? Assim, especificamente, para ilustrar o corpo humano. Você entender como que que o corpo humano funciona vai te dar muito insumo para você conseguir desenhar um corpo humano que funcione. Entende? Assim, você entender como que o corpo se movimenta vai te dar insumo para você conseguir desenhar um corpo que parece estar se movimentando. É, e para essa abordagem tridimensional, isso já entra muito mais intenso, né? Porque se você está pensando pela abordagem bidimensional, você está representando o que você está vendo. Então você já está assim, planificando esse objeto tridimensional como um desenho planificado, né? Como um desenho bidimensional. No momento em que você pega para colocar ele no papel, você já está transformando isso. Mas aqui, como a gente está pensando no corpo já como esse objeto em três dimensões, e você está tentando representar isso no seu desenho, você entender como que de fato esse corpo se movimenta, como que esse corpo funciona como um corpo, como um objeto em três dimensões, é fundamental para você conseguir fazer essas outras coisas, outras técnicas que eu coloquei aqui do desenho, da abordagem tridimensional. Então, deixa eu colocar alguns exemplos aqui de como que a anatomia pode ser interessante. Por exemplo, aqui, é assim, o corpo humano tem muitos músculos, né? E eles têm funções, né? Eles se movimentam de maneiras diferentes, eles têm interações entre eles. Então, entender qual músculo que fica visível quando aquele movimento está acontecendo é muito importante para você conseguir fazer um movimento que faça sentido. Então, por exemplo, se quando o braço está levantando, a gente percebe que esse músculo deltoide, né, que é até aqui, tem uma movimentação, a gente consegue pensar assim, o personagem que eu estou desenhando está com o braço levantado. Um exemplo, né? O personagem tem o braço levantado. Então eu sei que, já que ele está com o braço levantado, essa parte do corpo, esse músculo do ombro, está nessa posição. Mas agora que o braço está abaixado, eu sei que está diferente. E assim, é, é muito difícil, né? Assim, é muito complicado, porque isso não é uma coisa que assim, pelo menos diretamente é ilustração, né? Assim, poderia pensar assim, não, mas eu tô querendo desenhar, não quero estudar biologia, não, né? Mas está perfeitamente relacionado, assim, porque se você não precisa ser um expert no assunto, né? Se você não precisa ser um biólogo ou um fisioterapeuta ou médico, né? Para conseguir olhar para uma ilustração com uma musculatura que não funciona e você achar estranho, né? Voltando ao que a gente falou sobre como que a gente tem uma habilidade mais meio que natural de perceber outros humanos, né? Então, você vai notar pela sua ilustração que tem uma coisa errada com o seu desenho. Até por experiência pessoal, assim, desenhando personagens com o braço se movimentando, por exemplo, com o braço levantado, como esse exemplo que eu dei. Eu já me vi várias vezes tentando refazer o ombro desse personagem, porque é uma coisa que estava estranha no desenho que eu tinha feito. Até que eu percebi que o problema, o que estava me incomodando nesse desenho era o fato de que o músculo do ombro não estava natural. Ele não estava de um jeito que faz sentido, né? Então, assim, existem vários músculos do corpo e realmente aprofundar em cada um deles é muito difícil, mas eu falo que pelo menos ter uma noção básica de como quais são os músculos principais que aparecem, né, quando você tem um corpo se movimentando, quais são os músculos que realmente mostram aquele movimento, né? Então, quando o personagem está socando, ele está com a mão contraída,
talvez o bíceps já apareça um pouco mais. Não sei ao certo se isso se aplica, mas é uma coisa que vale a pena se procurar quando você está fazendo essas poses. Né? Assim, porque se você sabe como que o músculo se mexe, você sabe como que aquela pessoa está se movimentando. Né? E só para a gente lembrar também que, apesar de que cada pessoa tem a sua própria característica única, né, o seu aspecto bem pessoal do seu corpo, em linhas gerais, o corpo masculino e feminino tem algumas diferenças em musculatura. Então, é interessante estudar também essas diferenças para você conseguir representar mais corretamente os seus personagens, caso esse seja a sua, caso essa seja a sua intenção, né? E aí uma outra coisa importante para a gente pensar também é o esqueleto. É assim, não só o músculo. O músculo é muito importante porque ele é visível, né? A gente percebe ele pela pele, né? Exemplo, a pessoa que, especialmente uma pessoa que é um pouco mais forte, né? Que faz musculação, ela tem os músculos mais desenvolvidos, então a gente consegue visualizar muito facilmente assim onde que os músculos estão em cada parte do corpo, né? O famoso tanquinho, né? Um músculo visível. Mas os músculos, eles ajudam no movimento dos ossos, né? Então, ou melhor, na verdade, os músculos estão em volta dos ossos, né? Os músculos que realmente estão fazendo a movimentação. Gente, não me penalizem, tá? Eu não sou expert no assunto. Talvez se eu falei alguma bobagem aqui, alguém pode me corrigir. Né, eu não sou biólogo. Mas assim, os músculos e o esqueleto estão diretamente ligados, né? Então, assim, as formas e os movimentos são diretamente ligados. Então, assim, você pensar também como que o corpo humano funciona do ponto de vista do esqueleto, ou seja, onde que estão as articulações que fazem os seus ossos, né, que possibilitam que os ossos, que o esqueleto se movimente. Vamos colocar assim, o esqueleto não exatamente se movimenta, né? Mas assim, onde que estão as articulações que ligam um osso no outro e, portanto, permitem o movimento? Qual que é o tamanho, qual que é o espaço que a sua caixa torácica ocupa no seu tronco e, portanto, qual que é a parte que não está ali. Né? Um exemplo assim, a gente vê nessa transição aqui que eu coloquei de exemplo do músculo para o esqueleto mais visível, a gente vê que quando a gente pega o corpo inteiramente visível pelos músculos, é uma coisa inteiriça, né? É uma coisa só. Agora, quando a gente vê mais pelo esqueleto, nessa última imagem, a gente vê que a caixa acaba e a partir daí a gente tem um espaço mais ou menos vazio, né, assim, de ossos, né, fica só com a coluna. Esse espaço é móvel, a gente consegue mexer ele. Já a caixa a gente não consegue, né? Então, assim, quando você está se abaixando ou se movimentando, por exemplo, você pega o seu corpo, o seu tronco e vira ele todo para a direita, depois vira todo para a esquerda. O que está mexendo é essa parte, não é a sua caixa. Então, você pode, tendo uma noção disso, você pode já pensar no movimento que o personagem está fazendo, você pode pensar na posição que ele está fazendo, né? De uma maneira que fique natural e ao mesmo tempo você olhar para o desenho que você fez, que você está achando estranho e pensar assim: o estranho aqui é que a caixa do personagem está virando. Não é possível isso. Não era para essa parte do corpo estar girando, era para ser a outra. Né? Esse tipo de situação. Assim, o personagem por exemplo, a perna está virando para o lado certo, ela está virando o suficiente. Né? É uma compreensão tanto dos esqueletos quanto tanto dos músculos, né, quanto do esqueleto, quanto também principalmente das articulações, né, onde que é possível virar o corpo, é fundamental para que você consiga representar essa parte tridimensional do corpo humano e também, portanto, o movimento que ele está fazendo, que é o que a gente já comentou aqui, que é tão importante, né? Só um segundo. Ah, bom, bem lembrado. Isso foi uma coisa que eu ia colocar na apresentação, eu acabei esquecendo de comentar.
Mas, sim, ele é um ilustrador de quadrinhos, ele chama Rob Liefeld, é bem famoso. Mas ele é conhecido por usar algumas anatomias um pouco não ortodoxas, vamos dizer assim. E tem até uma ilustração famosa dele, que ele fez o Capitão América, né, da Marvel, mas ele fez uma posição pro peito, né, pro peitoral do Capitão América, que era anatomicamente muito estranha. Então eles começaram até a questionar, assim, a ridicularizar essa ilustração, porque a maneira como aquele peito, o tronco dele em geral, né, nessa ilustração, estava se movimentando, não era possível. Então, até se alguém tiver interesse de procurar, assim, isso é um exemplo de como que entender a anatomia assim, de uma maneira mais aprofundada, né, de estudar isso a fundo, te ajuda a evitar esse tipo de problema, né, desse tipo de ilustração. Isso é uma coisa que dá pra se pensar mesmo, né, assim, ser um pouco otimista sobre isso, né. É, mas assim, de fato, eu acho que só pra eu vou até eu vou comentar isso ainda, mas acho que falta mais uma coisa sobre anatomia pra gente falar. Não, era só isso, esse é o último slide mesmo. É, de fato, assim, o conhecimento de anatomia humana é muito difícil, né? Porque, como eu falei, assim, são muitos detalhes, né? Existem muitos músculos, a interação de cada um é difícil, existem vários tipos de corpos, né, para você poder representar, tanto em altura quanto o quão desenvolvido aquele músculo é, né, se a pessoa é um pouco mais fraca, se é um pouco mais forte, vários aspectos. Mas, assim, até quando a gente entra no esqueleto, né, quais são os ossos, como é que eles interagem. Assim, por exemplo, para poder desenhar uma mão, né, a gente entender quais são os ossos, as falanges da mão, vão te dar com muito mais clareza como é que os dedos funcionam, assim, onde que eles viram, quais são os lugares em que é possível, assim, o quanto é possível abrir ou fechar sua mão, né, qual é o tamanho que que uma falange vai ter em relação à outra. Isso é muito útil, né? Mas assim, mas essa coisa desse exemplo do ilustrador que a gente falou agora, é também uma coisa para a gente pensar que, por mais que isso seja muito importante, também não é para a gente ficar muito travado, né, com a ideia de que se você não entende assim, de uma maneira muito aprofundada como é que a anatomia humana funciona, você não pode desenhar pessoas. Não, não é assim, né? Assim, se você tem alguma noção de como que dessas proporções, de como os músculos interagem, você consegue fazer um desenho perfeitamente funcional. E aí, é claro que com o tempo a gente vai aprofundando mesmo, né? Mas assim, então também não é pra gente ficar muito, assim, muito preocupado, porque assim, você não deve ficar pensando, mas eu não entendo muito disso, eu estou muito para trás. Não, é normal, a gente gasta muito tempo estudando isso mesmo, e de fato é uma área que não como eu falei, assim, não é exatamente desenho, né? Então, pode parecer um pouco chato, talvez, ficar estudando esses detalhes, mas vale a pena, né? Assim, vale a pena até a longo prazo, assim. Eu digo, talvez não para esse projeto, mas para caso você continue ilustrando e queira aperfeiçoar isso, continuar estudando esse aspecto da anatomia, vai ajudar demais para você conseguir desenhar cada vez melhor a figura humana, né? Ah, mas aí uma coisa que ajuda quando a gente está pensando na ilustração da figura humana, mas pensando por esse lado da anatomia, né, assim, do esqueleto, dos músculos, é o que a gente chama de landmarks, né? Mais uma vez um termo em inglês, mas no caso o que a gente entende como landmark, assim, eu coloquei o termo em inglês porque ajuda caso vocês queiram aprofundar nisso, pesquisar mais,
em outras fontes, né? Mas o que seria a ideia das landmarks? É você criar pontos de referência no corpo, para você conseguir desenhar o seu corpo em geral. Então, por exemplo, de uma maneira generalizada, as pessoas têm a clavícula visível, né? A clavícula é esse osso que fica na base do pescoço, né? Mais ou menos aqui. É um osso na verdade, são duas partes, né? Assim, do lado direito e do lado esquerdo na frente, né? Os dois estão aqui. E a gente vê nessa ilustração que a gente tem esse desenho, né? da clavícula. Então, inclusive, a gente vê que tem duas cores, né? Tem uma parte do desenho que foi feita em azul e outra parte em vermelho, né? Não sei se fica muito visível aí. Mas a gente vê que essa parte, esse vermelho, foi usado para criar uma base, né? Uma estrutura do corpo para depois ele ser desenhado. E aí é meio que um esboço do esboço, né? E a gente vê que em todos os três desenhos, assim, a parte vermelha marca exatamente onde que a clavícula está, né? Então, isso é porque a clavícula ela é visível, ela é um osso que quase em qualquer pessoa a gente consegue ver de longe. E é um elemento que a gente pode usar para guiar a proporção entre as várias partes do corpo e também para que você possa ir criando até a estrutura do seu corpo. Então, por exemplo, você pode, olhando para a pessoa que você vai desenhar, você coloca no seu papel aqui, você marca as duas clavículas, pronto, colocou assim, uma aqui, papá. Você já marcou a linha aqui. Agora, a partir daí, você tem uma noção de onde, por exemplo, vai entrar o umbigo. Então, você já começa marquei o umbigo. O umbigo fica aqui. Aí você vai olhar aqui, a cintura, o osso da pelve, ele tende a aparecer nos dois lados. Então, você consegue marcar esse pontinho. Onde que é o ponto mais proeminente, assim, mais saliente da pelve do meu personagem. Aí você marca aqui, e aí você vai marcando esses pontinhos, e isso te dá uma base muito clara de qual que é o corpo que você está desenhando, qual que é a pose que ele está, e qual que é o tamanho, né, a proporção entre cada uma dessas partes. Então existem várias landmarks que você pode usar. Isso eu só coloquei algumas porque essas são muito fáceis de perceber, né? Mas você pode pensar em várias. Por exemplo, você pode pensar no cotovelo, você pode pensar na axila, se você quiser, você pode pensar na orelha, você pode pensar no joelho, nesse músculo mais avantajado que a gente tem na batata da perna, né? Assim, mais perto da articulação. Então, assim, você não precisa fazer. Não tem bem um molde, entende? Assim, você não precisa fazer os mesmos pontos em todo o desenho, né? Mas se você vê que, talvez, olhando por onde a clavícula está e onde o umbigo está, você tem uma noção de qual que é o tamanho do tronco do seu personagem, você tem uma noção de qual que é o tamanho da perna, né? Em função daquelas várias proporções que a gente já falou, né? Se você sabe o tamanho do tronco, você sabe o tamanho da perna, você sabe o tamanho da cabeça, sabe o tamanho dos braços, né? Tudo isso uma comparação de proporção, né? E outra coisa também que essa ideia de você pensar nessas landmarks, né, nesses pontos que chamam a atenção na ilustração do personagem, é fundamental também para você mostrar que aquele personagem é humano. Assim, você não precisa colocar a clavícula para a gente entender que isso é uma pessoa. Mas se você colocar esse pequeno detalhezinho da clavícula aqui, ou um detalhezinho de como fica o joelho, como fica o osso aqui no pulso, né? Essas várias coisinhas assim que são relativamente simples de você aumentar, né? De você adicionar no seu desenho. Você, com esse pequeno detalhezinho, você ajuda muito a deixar claro que aquilo é uma figura humana. Então, assim, se quando a gente desenha dois olhos e uma boca, a gente enxerga que é uma expressão humana, né? Igual a gente já falou no nosso encontro sobre design de personagem. Se você colocar detalhezinhos como uma orelha um pouquinho mais bem posicionada, colocar
por exemplo, se a gente está desenhando esse personagem, pode colocar os mamilos para deixar claro qual é a posição desse peitoral. Esses pequenos detalhezinhos ajudam muito a você mostrar que aquilo é uma pessoa. E, assim, eu digo isso como uma sacada mesmo, né? Assim, é uma coisa simples que se você faz no seu desenho, ajuda um desenho que talvez você pode até pensar assim, ah, não ficou tão legal, mas se você colocar esses detalhezinhos, ele às vezes sobe muito na qualidade com uma coisa bem pequena, sabe? Então é uma coisa que eu acho que vale muito a pena fazer sempre que for possível. Só um segundo. Então isso que é essa que é a estratégia das landmarks. Bom, e aí acho que uma das últimas coisas que a gente pode falar sobre essa estratégia é você pensar a linha de centro. A linha de centro é exatamente o que ela diz, é uma linha no centro. Isso não é exatamente o melhor exemplo disso, mas acho que dá pra gente poder visualizar o que é, né, a linha de centro. A ideia da linha de centro é você visualizar qual que é o centro do corpo do seu personagem. E, portanto, fazer uma linha que vai servir de base para você construir a anatomia do seu personagem. É uma coisa que é bem próximo da ideia do gestual, né, que a gente falou. Então você vai pensar assim, qual que é a pose que um personagem está? Essa personagem está com o tronco levemente virado, a perna um pouquinho para o lado. Então você faz assim essa linha nesse formato e você enxerga já onde que né, assim, onde que o tronco está fazendo, qual o movimento que ele está fazendo, qual que é a pose que ele está, onde que o ombro encaixa, onde que a cintura encaixa, e isso já te dá uma base muito boa para desenhar um personagem por cima. Né? Aqui no caso foi o contrário, a gente tem o desenho pronto e depois a linha encaixa, né, nesse desenho. Mas além de centro serve para você construir o seu personagem do zero. Então assim, você já pensa que a pose que ele tá dá esse formato né, da cabeça aos pés, e aí você faz essa linha, e por cima dessa linha você já começa a construir os outros elementos, né, do seu personagem. E por último, a ideia da gente pensar no equilíbrio. Né? O que seria isso? Os corpos humanos, assim como quaisquer outros corpos e qualquer outro objeto, eles seguem as leis da gravidade. Né? Assim, a gente existe perante a gravidade, então a gente está sempre sendo submetido a alguma força que te leva para baixo e, portanto, o seu equilíbrio vai sendo alterado em função de qual pose você está. Então, aqui um exemplo para a gente pensar a ideia do equilíbrio é pensar que como é que a gente vê, enxerga nesses esboços, né? Assim, são personagens que não têm nenhuma característica marcante, né? Nenhum detalhe, é só uma forma gestual. A gente percebe que esse segundo personagem está de fato correndo, né? Isso é por uma sensação do equilíbrio dele sendo alterado. Então, é o movimento dele sendo alterado. Quando os personagens estão parados, eles estão bem mais equilibrados. A gente está numa pose que é possível ficar parado. Então, o nosso centro de equilíbrio está fixo. Então, a gente consegue ficar em pé em duas pernas, ou em uma perna, ou aqui, por exemplo, nos quatro membros, né, assim, criando essa pose. E a gente vê assim que, por exemplo, o tronco está levemente curvado para cima, porque isso é uma forma de mudar o equilíbrio que essa pose fazia sentido. Já nessa segunda pose, a gente percebe que ele está correndo porque ele está numa posição que ele não tem equilíbrio. Então a gente sabe que ele está se movimentando. Porque se ele simplesmente parar, né, ele vai cair no chão. Né, ele não vai ficar fixo. Então você fica pensando, o seu personagem parece estar em pé, ou ele parece estar deitado, ou melhor, ele parece estar em alguma coisa, né? Ele parece estar sendo submetido a algum tipo de força que faz ele ficar numa posição, né? Então, assim, independente de como a gravidade funciona no seu mundo, vai existir alguma forma de equilíbrio. Até, inclusive, antes que alguém comente, caso o personagem esteja submetido à microgravidade, né? Caso ele esteja, por exemplo, no espaço, é, ele está submetido por alguma forma de equilíbrio. E isso vai ficar visível, assim,
Então, se você quer ilustrar um personagem que pareça que ele está flutuando, você vai criar uma pose em que nenhuma forma de equilíbrio é visível, porque ele não está sendo submetido a isso, né? Então, isso é uma coisa muito legal de a gente pensar também. E diz muito, é muito narrativo, né? Casa muito com a ideia do desenho gestual. E mais uma vez demanda um certo nível de conhecimento da anatomia humana para a gente conseguir fazer algo que faz sentido, né? Por exemplo, aqui, o fato desse desenho do personagem estar correndo, né, um braço estar para frente e o outro estar para trás, isso torna a posição muito dinâmica. Se ele tivesse com os dois braços para frente, isso ficaria estranho, porque nessa posição as pessoas estão caindo, geralmente, né? É, então isso ajuda muito. E aí, ainda sobre antes da gente entrar no nosso próximo e último assunto, que vai ser rapidinho, eu queria lembrar que a gente está falando aqui da ilustração de figura humana, né? A ilustração de figuras não humanas, tanto de monstros quanto principalmente de animais, vai demandar lógicas muito parecidas com essas, mas, assim, a anatomia de cada animal é totalmente diferente do outro, inclusive do ser humano é diferente de outros animais, né? Então, se você quer ilustrar alguma coisa que não é humana, vale a pena pesquisar mais sobre a anatomia disso. Então, por exemplo, se você vai desenhar um cachorro, vale a pena pesquisar como que um cachorro se movimenta. Isso é fácil, né? A gente tem muito acesso a imagens prontas disso na internet, né? Então, se você fizer uma pesquisa de alguns vídeos ou alguma foto, você vai conseguir visualizar, pelo menos de uma maneira mais ampla, como que esse animal específico fica parado, como que ele corre, como que ele, né, como que os músculos dele funcionam. E enquanto a ideia gestual não se aplica muito a objetos, né, todas as outras técnicas aqui também se aplicam a outras ilustrações, né, de outras coisas que não só figura humana. Mas, assim, para um Android, por exemplo, né, antes que alguém comente isso também, para um Android que está justamente replicando a forma como o corpo humano funciona, muitas dessas coisas aqui de ilustração de figura humana se aplicam diretamente também, caso alguém esteja querendo fazer um robô. Bom, então vamos falar aqui do nosso último assunto. Eu vou tentar ser rapidinho, porque a gente não tem tanto tempo. Mas a gente vai falar sobre ponto de fuga básicos. Né? Mais uma vez eu vou falar que eu estou falando de básicos porque é um tema muito amplo, que demanda muito treino, muito estudo, e eu só consigo tatear a superfície agora. Né? Talvez demandaria que a gente estudasse muito para falar mais sobre isso. Né? Mas basicamente assim, o que é um ponto de fuga? É uma referência no horizonte para construir a perspectiva. Ou seja, o ponto de fuga é uma técnica usada para você construir um cenário que, que funcione de uma maneira mais realista. Então, assim, apesar de que você pode usar o ponto de fuga para outro tipo de ilustração também, é muito comum para cenário justamente por isso. Porque ele cria essa referência no horizonte para você conseguir construir uma perspectiva que faça sentido. Então, só para a gente entender melhor o que é isso, né? Perspectiva significa ver através de. Né? A palavra vem originalmente desse significado. A perspectiva é a maneira como você vai fazer essa forma tridimensional ser representada de uma maneira bidimensional. Né? Porque, engraçado, a gente falou muito sobre isso hoje, né? Porque as coisas se relacionam mesmo. A ideia da perspectiva é você pegar essa forma que tem três dimensões, portanto, altura largura e profundidade, e transformar numa forma que tem apenas altura e largura, mas que, apesar de não ter profundidade, parece que tem. Né? Então, a perspectiva é você por onde você está vendo, ou seja, pela visão que você está representando no seu desenho, está aparecendo de fato aquela visão. Né? Você não distorceu aquela visão daquele cenário, daquele objeto, por exemplo. Então, a gente vai falar assim, o ponto de fuga é usado principalmente para as perspectivas cônicas,
Porque a perspectiva cônica, a ideia dela é que você tem um cone. Então pensa que num cone de trânsito, por exemplo, uma ponta é pontuda e o outro lado do cone é mais arredondado e mais largo, né? Então a gente tem a figura do cone é essa, né? É um círculo com essa ponta que gera essa forma. Então o ponto de fuga gera justamente essa forma na sua visão. Você está vendo uma coisa como se você estivesse enxergando por um cone. Então tem um ponto, um ponto que essa ponta do cone mesmo, e aí o outro lado do cone, que é esse lado, entre aspas, mais arredondado, é, é onde a gente está vendo de fato o desenho. A gente vai explicar melhor o que é, né? Mas só para deixar claro que existem outras formas de pensar a perspectiva. O ponto de fuga não é a única. Por exemplo, a perspectiva é isométrica. Isométrica vem né, de medição igual, né? Que é uma coisa muito comum em videogame. Tem vários jogos que seguem essa lógica. Que é que o seu cenário, independente assim, do ponto que você está olhando o seu cenário, tanto um lado quanto o outro tenha o mesmo tamanho. Então, isso é muito fácil, por exemplo, você ficar replicando tiles do seu cenário, né? Assim, chãozinhos do seu jogo para você construir o seu cenário. Muitos jogos têm essa lógica. Então, e existem outras perspectivas ainda. Então, eu só queria deixar claro que essa não é a única maneira de pensar a perspectiva, tá? Então, se você tiver interesse em procurar alguma outra para a sua história especificamente, existem várias outras formas de pensar isso. Bom, então eu coloquei só a cônica isométrica de exemplo, mas existem várias outras ainda, caso você tenha interesse. Então, assim, uma coisa importante para a gente pensar sobre o ponto de fuga é que ele representa a altura dos olhos do observador. Então essa é a grande vantagem de você tentar ilustrar o seu cenário através dessa técnica. É que pela altura que o seu observador, ou seja, se você está desenhando do ponto de vista de um personagem, ou se um personagem está ali, mas você meio que posicionou a sua câmera, vamos dizer, né, entre aspas, você posicionou a sua câmera naquela altura. Aquela altura vai representar a altura dos olhos do seu observador e, portanto, vai te dar a perspectiva que você quer. Então, vamos entender melhor o que é isso. Existem vários tipos de pontos de fuga e eles dizem respeito a quantos pontos de fuga você colocou na sua ilustração. Então, ponto de fuga é uma coisa, né? Assim, é uma parte da técnica. Quando a gente pensa em uma ilustração com um ponto de fuga, ela sai mais ou menos assim. Né? Então, a gente percebe assim, existe uma linha, né, uma linha que não está desenhada, né, mas a gente enxerga uma linha horizontal aqui que separa meio que o que é o céu e o que é o chão, né? E ela justamente encontra o ponto em que essa rua, que vai cada vez diminuindo, né, é o ponto em que ela some, o ponto em que ela para de aparecer, é justamente essa linha horizontal que eu estou falando. Essa é a altura do seu observador. Então, estabelecendo aqui, né, você estabeleceu essa sua altura, essa sua linha horizontal, colocando esse ponto aqui. Então, assim, você estabeleceu que nessa linha horizontal você marcou esse ponto, a partir daí todo o seu desenho sai. Então a gente percebe que todos os objetos, né, assim, todos os prédios, as varandas, as janelas, a calçada, o desenho na calçada, o desenho no asfalto, né, tudo isso converge para a mesma direção. Então, a partir desse ponto que você estabeleceu, desse ponto que você marcou, que é justamente o seu ponto de fuga, você já tem uma base para fazer todo o resto do desenho, porque todas as coisas vão convergir para esse ponto. Então, todas as linhas vão estar em direção a ele. Então, assim, algumas características dessa ilustração com um ponto de fuga. Sempre uma face vai estar de frente. Essa abordagem, né, de fazer um ponto de fuga, enfatiza a profundidade. Então, vamos voltar aqui para a gente ver de novo, né? Todas as linhas convergem para esse ponto de fuga, né? Assim, desde as linhas, o desenho na calçada,
desculpa, mais uma vez, né? O desenho do asfalto até a calçada, até o telhado dos prédios, até a varanda, as janelas, tudo isso vai para lá. Exceto essa primeira frente dos prédios, né? Vocês percebem que dos dois lados, né, dessa ilustração, a gente tem essa face do prédio diferente para a gente, né? Então essa parte não converge para esse ponto de fuga, ou converge muito pouco, né? Ela pouco, né, a linha é retinha, e a gente percebe, por exemplo, que nesse lado direito, nesse prédio do lado direito, tem uma marquise em cima dessa porta, e as linhas dessa marquise convergem para esse ponto de fuga, né? Só que a linha horizontal não converge, né? Essa linha horizontal dessa parte fica ali mesmo, porque sempre uma face vai estar para frente, né? O que não está de lado no seu desenho vai ficar de frente para você, e o que está de lado vai ficar convergindo para esse ponto de fuga. E por isso, né, esse tipo de ilustração enfatiza a profundidade. Ou seja, parece que essa rua é muito longa, né? Parece que assim, é muito chão que você vai ter que andar para chegar até o final. Então, olha o quão narrativo isso pode ser, né? Se você quer mostrar que é um cenário grande, que é uma cidade muito grande, ou que é uma rua muito grande, ou que as montanhas são muito vastas, você pode usar isso justamente para poder enfatizar o quão longo é isso, né? O quão profundo vai ser esse cenário que você está fazendo. Agora, pensando com dois pontos de fuga, né? Com dois pontos de fuga, vocês ainda percebem que tem uma linha horizontal clara aqui? Né? Assim, quando a gente pega as calçadas, né, dos dois lados aqui, a gente segue essas calçadas para os dois lados e elas acabam no mesmo ponto, na mesma altura do desenho, né? Essa seria a linha do seu horizonte, mais ou menos, né? Na verdade, acho que a linha está bem aí mesmo. E são dois pontos de fuga, né? Uma calçada converge para um ponto de fuga e a calçada do outro lado converge para esse outro ponto de fuga. Na verdade, acho que o ponto de fuga aqui nem está de fato no desenho, ele está até fora do desenho, né? Você pode fazer isso também. Não necessariamente o ponto que você marcou para estabelecer esse cenário, né, para estabelecer a perspectiva do seu cenário, precisa estar dentro do seu cenário. Podemos pensar que é como se você estivesse vendo uma coisa muito grande, mas se recortou só um pedaço, né? Então, se a gente talvez pegasse o que esse observador está de fato vendo e afastasse um pouquinho, a gente enxergaria onde que de fato acaba esses dois pontos, né? Mas na verdade os dois pontos de fuga estão fora da ilustração até. E você pode fazer isso até para caso você precise que o seu cenário seja mais longo ou você precisa mostrar mais coisas, né? Enfim. Mas vocês percebem que existem dois pontos aqui, né? Assim, uma parte do cenário converge para um ponto e a outra parte do cenário converge para outro ponto. Então, esse prédio que está em primeiro plano, né? Assim, esse primeiro prédio que está aqui, bem na frente, né? As linhas de um lado do prédio vão todas em direção à direita. Agora, as linhas do outro lado do prédio vão todas em direção à esquerda. Então, todos os objetos estão sendo levados para esses dois pontos. E, por exemplo, quando a gente pega esses telhados dos prédios, que estão acima do ponto de fuga, né, eles também estão convergindo para lá, só que para baixo. Né? Então, por exemplo, esse hotel que está aparecendo aqui na direita, as linhas de baixo dele convergem para esse ponto de fuga, mas as linhas de cima também. Né? Então a gente tem essa forma que é um trapézio. Né? Assim, o lado do prédio é um trapézio, não é nenhuma outra forma. Né? Assim, é uma coisa bem distorcida até. Né? Mas assim, vocês percebem que tem esses dois pontos mesmo. Né? E só para deixar um exemplo aqui, que você não precisa usar isso para fazer cenários grandiosos, tipo fazer uma cidade inteira, né? Como nos dois exemplos que eu coloquei. Aqui a gente tem um cenário que é um quarto. Né? E ainda assim, essa estratégia de colocar os pontos de fuga facilita. Né? A gente até vê como é que a pessoa fez. Assim, a gente vê a linha horizontal que ela marcou, a gente vê exatamente onde que os pontos estão, e a partir dali, por essas linhas azuis, a gente vê para qual lado que cada coisa está convergindo. Então, todo o cenário está
em função desses dois pontos. Então, o que está na mesma altura desse ponto, como por exemplo a janela, fica na altura da horizontal. Agora, o que está em cima, nessa janela mesmo, né? Assim, a linha horizontal de baixo está certinho com os dois pontos de fuga. Agora, em cima, ela está levemente inclinada porque ela está convergindo para esse ponto de fuga da esquerda. Então, isso é uma técnica que é interessante. E como eu disse, não serve só para fazer cenários grandiosos, né? Assim, várias cidades. Você pode usar para coisas bem simples, como um quarto com poucos móveis, né? Sempre é uma coisa que ajuda você a colocar os personagens, assim, construir um cenário para que os personagens entrem nele. E aí uma coisa que vale para a perspectiva do ponto de fuga com dois pontos, né, é quando você que nenhuma face estará de frente. E ela dá mais exatidão na representação. Então, quando a gente volta aqui, por exemplo, né, aqui, melhor, que fica mais visível. Nenhuma parte do seu desenho está de frente para você, como por exemplo aparece aqui. Né? Aqui a gente tem claramente uma parte do prédio de frente para você. Aqui isso já não acontece. Todos os prédios, todas as faces estão inclinadas, estão convergindo para os dois pontos, então elas ficam todas nessas formas mais, como eu falei, por exemplo, um trapézio, né? Que é como essa parte do hotel fica, por exemplo. E ele te dá mais exatidão, ou seja, ele representa mais fielmente a proporção que aquela coisa tem. Porque a gente já viu aqui que dá uma certa distorção, né, no ponto de fuga. Ela aumenta a profundidade, ela enfatiza a profundidade porque distorce até onde as coisas vão, né? Agora aqui, com dois pontos, fica muito mais realista. Então assim, nenhuma ou pouca distorção na coisa. E aí, com 3 pontos de fuga, né, também é possível fazer com 3. Né, e uma coisa que vale aqui, é que é diferente dos outros, né, é que 2 pontos são na linha do horizonte e um é acima ou abaixo. Ou seja, quando a gente faz um ponto de fuga, esse um ponto está na linha do horizonte. Quando a gente está fazendo com 2 pontos de fuga, os 2 pontos estão na linha do horizonte. Quando a gente faz com 3 pontos de fuga, 2 pontos ficam na linha do horizonte e um fica ou em cima ou embaixo. Isso vai depender de como você está representando a coisa. Então, um exemplo aqui, né? A gente tem os dois pontos. Vocês percebem que tem um monte de linhas mais fracas no desenho, assim, que não foram finalizadas, né? Que estão convergindo para dois pontos fora da ilustração, um para a direita e o outro para a esquerda. Agora, essas linhas, ao mesmo tempo que elas convergem uma para a outra, elas convergem também para um terceiro ponto que está lá em cima, né, que é a ponta desse prédio, o topo desse prédio. Então, essa é a ideia dos 3 pontos de fuga. 2 ficam na linha do horizonte, que é aqui embaixo, e um fica ou em cima ou embaixo, vai depender do que você está representando. E aí uma coisa que vale para esse tipo de ilustração é que vai haver muita distorção na sua ilustração, no objeto que você está desenhando, mas ele vai dar uma sensação de monumentalidade. Né? Então, assim, justamente por causa dessa distorção, por causa disso, o objeto parece muito maior do que ele é. Né? Vocês percebem que nessa ilustração esse prédio parece grandioso, né? Ele parece enorme, ele parece uma coisa assim surreal, né? Uma coisa meio poderosa demais, né? Essa sensação toda acontece quando você usa esse tipo de ilustração, né? Quando você usa os 3 pontos de fuga. E, e vale quando você usa o terceiro ponto embaixo, né? Porque 2 pontos na linha do horizonte, o terceiro ponto em cima ou embaixo. Aqui no exemplo a gente tem em cima, mas se você fizer embaixo, a sua ilustração vai parecer muito distorcida para o outro lado. Então a coisa ainda vai parecer talvez muito profunda, né? Assim, parecer uma coisa, um penhasco uh, muito fundo, né? Portanto muito assustador. Você pode usar isso de uma maneira narrativa também, né? Se você quer mostrar que como um objeto é muito poderoso, ou que vamos supor que essa torre é onde fica o seu vilão, e você quer mostrar que vai ser difícil entrar lá. Você pode usar essa estratégia para parecer que a coisa é realmente bem mais, assim, muito mais monumental do que ela realmente seria, né? Uma coisa que funciona. E aí, antes da gente entrar no qual é a questão, que vai ser muito brevezinho, porque hoje a gente
tinha muito conteúdo mesmo, né? Eu queria lembrar que, independente de qual forma você pensou, né? Quantos pontos você escolheu para fazer a sua ilustração do seu cenário, lembre-se que os personagens também valem para isso, tá? Então, a menos que você queira realmente fazer um personagem meio que, assim, né, parado e ele tá retinho, mas a gente está vendo essa distorção desse prédio, o seu personagem, como também um objeto desse cenário, ele também vale para essas, para os pontos, né? Então, em algum nível, a movimentação do seu personagem dentro do cenário também precisa ser pensada em função de qual ângulo você vai fazer o seu cenário. Então, os pontos de fuga também valem para a ilustração de pessoas, né? Não só de objetos ou prédios, né? São objetos também, mas enfim, digo objetos ou cenários, né? Bom, então forma tipo um triângulo, né? Isso é para a ilustração de 3 pontos de fuga, né? Opa, aqui, né? Isso forma exatamente um triângulo. Como você liga os 2 pontos na horizontal, na linha do horizonte, né? Com o terceiro ponto, você acaba criando uma figura de um triângulo ou para cima ou para baixo, né? Então, exatamente isso. Bom, gente, eu tinha separado para a gente conversar um pouco aqui na parte do qual é a questão, mas talvez a gente não tenha tempo para fazer isso, né? Mas, acho que a gente pode brincar um pouquinho ainda. Eu tinha separado para a gente pensar assim, vamos construir um personagem através de formas, mais uma vez. Lembra que a gente fez isso na aula de design de personagem? Ah, a gente criou um personagem através de formas, né? Eu queria que talvez a gente pegasse esse personagem que a gente pensou. Que queria passar no Masterchef e era barulho. Exatamente, esse personagem. Eu vou falar pra gente pegar ele de novo e talvez assim, agora que a gente pensou um pouco mais sobre como que é a figura humana, a gente é, assim, ver se tem alguma coisa que a gente pode mexer nele, né, pra deixar ele mais interessante. Mas antes, deixa só eu ler aqui. Eu tava pensando no de 2, mas eu acho que o de 3 parece uma pirâmide. Ah, sim, sim, de fato. A ilustração mesmo, né? Assim, não pensando nos pontos de fuga, né? A ilustração acaba ficando meio triangular quando você está fazendo com 2 pontos. E quando você faz com o 3 pontos, realmente fica uma coisa muito mais tridimensional mesmo, né? Parece mais uma pirâmide. Exatamente. Bom exemplo. É, Mas assim, eu tava pensando de a gente conversar sobre esse personagem, né, do que a gente pensou juntos na aula sobre design de personagem, né, que a gente pensou desse necromante que queria dançar profissionalmente e ele precisava passar no MasterChef para conseguir financiar a carreira dele, né. E a gente até pensou num design para ele, e eu ia falar pra gente talvez pensar nele melhor. Mas como a gente está com um pouco tempo, eu acho que seria tem que rever essa aula. É, mas como a gente está com pouco tempo, eu acho que eu vou preferir que a gente não faça isso. Eu vou fazer uma pergunta mais direta para o trabalho de cada um, assim. Pensando nesse aspecto da ilustração, né? Assim, a gente pensou sobre como desenhar as pessoas, como que funciona a estrutura do corpo e tal, e também pensou sobre cenários. Eu queria perguntar para vocês, né? Alguém tem algum cenário no quadrinho que tá meio difícil de pensar, assim, que você está pensando que talvez dê muito trabalho e que valeria a pena discutir aqui ou uma coisa para simplificar? Porque assim, como eu já coloquei sobre a figura humana e sobre a, a- a ilustração de cenários, né? Isso são coisas que é muito prático, né? Você precisa ficar testando mesmo, desenhando muito, até que isso fique muito natural para você, né? Não é uma coisa que a gente vai, assim, ver essa aula agora e vai automaticamente já saber fazer, né? É uma coisa que demanda muito, muito treino. Mas para facilitar agora, eu queria perguntar isso. Alguém tá pensando em algum cenário para a história e tá com uma certa dificuldade de visualizar isso? O meu eu já pensei qual que é, um vulcão em erupção. Vulcão e erupção. Pô, então, Ele faz erupção
É, justo. Isso é uma coisa interessante a gente fazer também. Pensar, às vezes uma coisa vai ser muito difícil de fazer, então você troca um pouquinho aqui e ainda funciona. E eu acho que, por exemplo, para você colocar o seu vulcão, para você mostrar que ele é poderoso, né? Assim, que ele é imponente, pô, é um vulcão, né? Vulcões são intensos, né? Talvez você poderia optar por essa coisa dos 3 pontos de fuga. Talvez daria uma força para esse cenário. O meu se passa numa cidade comum. Então, olha só. Eu já li o seu roteiro, né? Então eu tenho uma noção de como que encaixam os cenários. É, você, assim, eu acho que para você fazer a maior parte dos cenários, porque você está mostrando a cidade como um todo, colocar, por exemplo, 2 pontos de fuga vai dar uma representação boa de como que a cidade é. Você já mostrou como é que a cidade é. Agora, isso não te impediria também de fazer um ponto para um ponto de fuga, por exemplo, para uma parte específica um quadro que você quer mostrar, por exemplo, o mar chegando. E na segunda, em um outro momento que você quer mostrar alguma criatura, um monstro que aparece na sua história, por exemplo, colocar talvez 3 pontos de fuga para aumentar o tamanho dele poderia ajudar, né? Então, o que eu quero dizer é que ah, você pode variar como que você vai mostrar às vezes o mesmo cenário, né, de maneiras diferentes a cada quadro ou a cada página, enfim, vai depender da sua história, né? Porque você quer passar sensações diferentes em cada momento. Então, às vezes, em um momento da sua história, você quer mostrar só, assim, contextualizar. Essa é a cidade que a gente está vendo. Beleza, a gente visualizou a cidade. Agora, num outro momento, você quer mostrar o prédio onde os vilões moram, aí você pode trocar a maneira como você vai ver esse cenário. Então, isso é uma coisa legal da gente pensar aqui. Você pode trocar por qual por qual observador você está mostrando aquela parte do cenário. Então, por exemplo, se você quer mostrar a cidade normal, num dia normal, você pode tentar mostrar do ponto de vista, né, assim, da referência do observador sendo uma pessoa, um transeunte, uma pessoa normal andando pela cidade. Agora, se você quer mostrar a, a, a cidade como uma coisa nova que ninguém nunca viu, o seu leitor está vendo pela primeira vez, você pode mostrar do ponto de vista quase de uma visão aérea, né? Assim, você está mostrando um helicóptero filmando a cidade e mostrando para as pessoas como é que essa cidade é. Você pode variar a visão que você está tendo, às vezes, do mesmo elemento para mostrar coisas diferentes, né? Ah, o meu tem o quarto da Hope. Eu tenho um pouco de dificuldade com cenários no geral, principalmente quartos. Hum, é, é difícil. É difícil. Mas acho que talvez assim, para pensar o quarto, né? Eu também li a nova versão do roteiro, né? Eu acho que você pode fazer uma coisa bem, assim, bem simples, né? Assim, não tentar. Acho que por ser um quarto, e você nem gasta muito tempo nesse cenário, dentro dessa história, talvez você não precisaria ficar gastando muito tempo para explicar como é que são os detalhes desse cenário. Você poderia só colocar o, por exemplo, uma visão de 2 pontos de fuga, né? Nesse exemplo que eu coloquei aqui, que tem um quarto. Pode fazer uma coisa bem parecida. Você mostrou onde que tem a cama, onde que tem a cômoda, onde que tem o armário. E aí nos próximos momentos você não precisa mostrar de novo esse cenário inteiro. Você já pode mostrar pequenos fragmentos, né? Porque, por exemplo, se a gente já viu esse quarto bonitinho, assim, né? Essa visão geral do quarto, por exemplo, com os 2 pontos de fuga, a gente visualizou onde está cada coisa. A gente já sabe que a cômoda está do lado da cama. Quando a gente vê um detalhezinho dessa cômoda, a gente já tem a noção de que está do lado da cama. Então a gente sabe que se a mão tem uma mão indo pegar uma coisa na cama, provavelmente ela tá deitada na cama, né? Essa mão tá vindo de lá. Então eu acho que é uma coisa que dá certo. Ponto de fuga pode ser usado com personagem também? Pode. Pode ser usado com personagem, inclusive é importante porque se você faz o seu cenário
para uma visão bem técnica, assim, né? Usando essa ideia do ponto de fuga. E aí você coloca o personagem assim, bem plano, né? Assim, sem usar a mesma perspectiva, vai parecer que você meio que colou ele ali, sabe? Como se houvesse uma foto de um lugar e você colou uma pessoa em outra posição ali, né? Uma montagem meio estranha. Então, usar o ponto de fuga para um cenário mostra que tudo que está nesse cenário rege essa mesma regra. Então, o seu cenário tem essa regra e o seu personagem também vai ter essa mesma regra. Então, é muito importante pensar nisso. Pensei no meu caso por causa do monstro. Sim, eu pensei que funcionaria tranquilamente para o seu roteiro também. Por exemplo, colocar 3 pontos de fuga para quando o monstro aparece, para a gente fazer parecer que ele é muito grande, né? Isso eu acho que daria certo demais. Mas, gente, eu acho que é isso, né? Eu espero que vocês tenham conseguido pensar um pouco sobre a sua história dessa vez. E treinem, né? Agora eu já vou colocar uma coisa para a gente saber, assim, nosso próximo encontro agora no sábado, a gente vai ter uma aula muito mais focada em ilustração de observação, né? De desenho por observação. Então eu quero que vocês tragam o material que vocês mais ficam confortáveis para desenhar, pode ser no papel com uma caneta ou em alguma ferramenta digital, se você preferir, e porque a gente vai esboçar, a gente vai desenhar. Então a próxima aula eu vou mostrar, sim. Vou compartilhar minha tela. Eu vou desenhar também. Ah, não, você não precisa não. Se você quiser mostrar a sua ilustração o tempo todo, pode, claro, mas se você preferir desenhar por conta própria e depois só me falar como é que foi, eu vou gostar também. Mas eu quero que no final todo mundo mostre mais ou menos como é que ficou, assim, pelo menos conte a experiência. Então, gente, é isso. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. E a gente se vê no sábado pra gente desenhar juntos. Então, gente, tchau, tchau. Então, gente, boa noite e até mais.